Então, o que dá muito certo, às vezes, numa cidade, uma vizinha, às vezes, não dá, né? Vou pegar um exemplo, às vezes o que dá certo em Chapecó pode não dar certo em Xanxerê, Concórdia, que são cidades próximas, né? Por quê? Porque os hábitos de mídia Consegue citar algum exemplo, assim, concreto para a gente entender? Vou dar um exemplo. Chapecó, a televisão performa muito bem, né? Já a televisão não performa bem em Concórdia. Hoje a mídia que mais performa em Concórdia é o rádio, né? E aí eu fico imaginando assim, ó, por exemplo, né? Uhum. Vamos pegar, aqui a gente tá pertinho, a gente tem noção, enfim, dessas situações. Mas eu imagino o Odontotop chegando lá no interior de, sei lá, Amapá. Tá? Uhum. Como é que a gente vai saber que lá naquela cidade do Amapá tem uma cidade que performa assim e outra performa assim? Através da pesquisa? Através da pesquisa, Cris. Então, né, a gente falou de Joinville, por exemplo. Joinville é outro exemplo. A televisão performa muito bem lá. Jaraguá do Sul, que é uma cidade a 40 quilômetros, né, não performa bem a televisão. Né? O rádio é muito mais forte. Como é que a gente descobre isso? Né? A gente está lançando uma rede lá, primeiro através da pesquisa. Então, a gente começa com uma pesquisa de mercado para entender o consumidor, né? Entender quais são os hábitos de mídia dele, quais são as mídias que ele usa. Né? O que a gente tem já como premissa? Digital se tornou uma unanimidade. Né? Tem cidades onde o engajamento do digital é maior e menor, mas a gente percebe assim que hoje, se tu me pedir, qual a mídia que não pode ser deixada de fazer? Digital. Né? Quais são as mídias que podem e devem ser analisadas? TV, rádio, jornal. Em algumas cidades ainda tem uma performance esse eu pedi boa. Pra ti, porque tem tanta gente que fala que jornal não... Depende da cidade, sabe? Tem cidades, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que tem um hábito muito grande de leitura, né? O Rio Grande do Sul como um todo é um povo que tem muito hábito de leitura. Uma coisa histórica já. Então, as maiores feiras do livro são no Rio Grande do Sul. Muitos escritores do Brasil são do Rio Grande do Sul. Então, existe um legado que vem disso, né? É muito incentivado nas escolas isso. Então, não é todas as cidades do Rio Grande do Sul que o jornal é forte, né? Então, por isso que é importante. E aí, como é que se faz essa pesquisa? Primeiro, ouvindo realmente o consumidor. E depois é entendendo e tendo um bom relacionamento com os veículos, né? Por quê? Porque hoje a gente tem, por exemplo, dentro do consórcio, um time que faz essa pesquisa e essa conversa com os... E como eles já fazem isso há muito tempo, né? Todo veículo, né? Toda empresa deseja vender o seu produto. E quando eu quero vender, claro que eu vou falar que o meu é o melhor, né? E aí a gente olha muito as pesquisas dos veículos, então a gente hoje tem muito recurso de pesquisa de audiência mesmo, e não é somente de audiência, é de impacto. Então isso é bem importante, porque às vezes o que eu vou olhar? Eu não posso olhar somente, vamos pegar um exemplo de televisão, sempre vai ter uma que é mais forte, outra mais fraca, mas o que eu preciso analisar? Quantos impactos tem por minuto? E qual público que ela tá batendo, exatamente. Entendeu? Então, eu vou olhar lá quantos impactos. Por exemplo, vou pegar um exemplo de Joinville, né? Joinville, maior cidade do estado de Santa Catarina, né? Quase 500 mil de habitantes. Eu vou olhar o impacto lá e vou ver, tem 11 mil pessoas. É baixo. Agora, 11 mil pessoas para Chapecó, que tem 200, já é médio, né? Por uma cidade como Erechim, que tem 100, 150 mil habitantes, é um ótimo. Então, o número de impactos é muito importante. E aí, claro, junto com isso, é analisar por isso, né? Falamos de novo do público. Porque não adianta de nada eu pegar lá a rádio mais ouvida, mas ela é uma rádio jovem e o meu público não é jovem. Ou vice-versa. É uma rádio que atende pessoas, né? Ela é uma rádio voltada para um público mais velho e eu tenho um produto para um público jovem. Então, isso também é importante a gente analisar.